Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Começou o ano com tudo ou mais ou menos? Na fé dos 10 vezes mais? Entrou com esse espírito mesmo? Porque tem que entrar com o espírito. Tem que entrar no espírito já. Você sabe que essa reunião, diga comigo, Eliaquim, aquele que o Senhor levanta e sustenta. Quem quer ser um Eliaquim? É o pequeno que Deus levanta e sustenta. Esse é o Eliaquim. Aprenda uma coisa muito importante. Prosperidade é com propósito. Por que muita gente não prosperou até hoje? Porque não entendeu isso. Que prosperidade é com propósito. E muitas pessoas não entenderam o princípio da mordomia. Qual é o princípio da mordomia? Não somos donos de nada, somos meros administradores do Senhor, que administramos com propósito, e principalmente para os propósitos dele. Enquanto isso não entrar, muitos vão continuar vivendo uma vida escassa. Enquanto a gente pensar simplesmente, por que Eliaquim foi levantado e assumiu o lugar de um homem chamado Sebna? Porque Sebna era orgulhoso, egoísta, estava pensando nele. Ele pensava somente nele. Então o Senhor disse que ia tirá-lo, porque ele era um cara egoísta, que ele estava mais preocupado com os seus interesses, ia levantar Eliaquim e colocar no lugar dele e sustentá-lo. Então, a fidelidade é o requisito principal para se tornar um Eliaquim. Fé e fidelidade, diga comigo, fé e fidelidade procedem da mesma raiz. Fé e fidelidade é a mesma coisa, procede da mesma raiz. Deus está à procura, diga comigo, do pequeno fiel. Deus não está à procura dos grandes, Deus está à procura do pequeno, que Ele quer levantar. Do pequeno fiel, é quem Ele está procurando. Eu sou muito capaz, eu sou uma pessoa extremamente inteligente. Ele não é você, Ele está à procura do dependente, do pequeno que o honra, que é fiel, que tem estrutura para suportar o peso da bênção, que tem caráter para isso. Diga comigo, humildade é igual a promoção. Ele está à procura dos humildes. Foste fiel no muito, no pouco, no muito te coloco. Entender isso é o princípio de tudo. Então, é importante que você entenda isso. Se você tiver aí seu caderno de anotações, faça suas anotações para você não confiar na sua memória, tá? Não fique simplesmente com a sua memória, que a hora que você sair da porta da igreja, você não vai lembrar de mais nada. E se você não lembra e não consegue colocar em prática, é porque você não aprendeu nada, tá? Você só mostra que você aprendeu e entendeu alguma coisa a partir do momento que você consegue aplicar isso. Do contrário, você só foi ouvinte. E na Bíblia, ser ouvinte não é bom negócio, tá? Tem que ser ouvinte, cumpridor, ouvinte, fazedor. Eliaquim significa, diga comigo, meu Deus levanta, ou aquele que o Senhor levanta e sustenta. Esse é o significado de Eliaquim. Inclusive, essa reunião, ela vai ter esse foco a partir desse ano. Ela terá exatamente esse foco. Esse será o propósito de Deus levantar pequenos. Ele tem falado muito sobre isso, de uma mudança de posição. Uma mudança grande de posição. Ele vai levantar pequenos
e vai rebaixar grandes. Vai haver uma mudança de posição. Amém? Quem disse amém aí? Fala aí, quem disse amém? Não, escutei um amém mais empolgante. Quem foi a dona desse amém? Puxa essa fila aí, puxa essa fila, porque esse é o Espírito. Isaías 22:15 diz o seguinte: o soberano Senhor dos exércitos me disse, confronte Sebna. Diga comigo, administrador do palácio. Então, Sebna era administrador do palácio do rei Ezequias, como nós somos administrador do rei Jesus. Transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o pegará com firmeza, quer dizer, ele vai tratar você com dureza. O embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar, e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha, diga comigo, você é uma vergonha para seu Senhor. Quer dizer, você não honra em nada a Deus. Você não honra em nada, você é uma vergonha para o seu Senhor. Sim, eu o expulsarei de seu cargo, diz o Senhor, e o removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usa. Hoje você está usando essas roupas, mas você não vai usar mais. Eu vou tirar de você e vou colocar em Eliaquim. E lhe darei seu título de autoridade, seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém. Diga comigo, ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Ou seja, ele não vai ser egoísta pensando só nele. Ele vai ser um pai para o meu povo. Ele vai ser como um pai, ele vai cuidar do meu povo. Ele tem interesse. Darei a ele, diga comigo, a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Vou colocar na posição mais alta. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Deus não está nem falando que Deus vai abrir. Quando Eliaquim abrir portas, ninguém pode fechar. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Por quê? Era um manto de autoridade derramado sobre Eliaquim. Trará honra, diga comigo, ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede, não prego na areia, como um prego firme na parede, que sustenta muitas coisas. A família toda dependerá dele. Diga comigo, a família toda dependerá dele. Tem gente que vai falar assim, já não quero ser Eliaquim mais. Quer ou não quer? Qual que é o melhor? É melhor ter para dar, ajudar ou ser ajudado? Então coloque isso dentro de você. Coloque isso dentro de você. Não tem lugar para egoísta, não tem lugar para gente rancorosa, não tem lugar para gente dodói. Coloque isso dentro de você.
Aí você vai lá para a história de José e veja se José fosse um cara rancoroso, se Deus poderia ter colocado onde ele o colocou. A família toda dependerá dele. E ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. O Senhor tirou Sebna e entregou tudo a Eliaquim, porque o coração de Sebna se corrompeu. Por isso que a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Deixa eu mostrar uma coisa muito séria a você. Por que a gente não pode viver iludido? Se alguém me escutou hoje pela manhã, eu estava fazendo um comentário, o quanto nós precisamos da misericórdia, da graça, da proteção de Deus o tempo todo. O quanto. Nós vimos aquela tragédia que aconteceu ali em Capitólio, né? Eu faço essa pergunta para você, qual a probabilidade de uma rocha ser deslocada daquela forma e matar as pessoas da forma que aconteceu? Qual a probabilidade? Gente, para pensar. Aí você olha pessoas passeando no lazer, num lugar paradisíaco, contato com a natureza, água, queda d'água, cachoeira, descansando, e de repente desloca um bloco de rocha daquele e mata tanta gente, fere tantas outras. Qual a probabilidade? Só que esse é um ponto da gravidade do negócio. Você acha que Capitólio vai voltar a ser o mesmo? Sim ou não? Você sabe que é um lugar que vive do turismo. E os hotéis, e os resorts, e os restaurantes que ali tem. E as empresas que vivem do turismo, locação de barcos, passeios, o que vai ser? Você vê o quanto nós precisamos depender de Deus, porque não tem lugar seguro. Não tem lugar seguro. Só existe um lugar seguro. Em Deus. Debaixo das potentes mãos do Senhor. É o único. Quem imaginar, nós estamos aqui nesse lugar, nem correnteza tem. Lugar sossegado. Muita gente aqui já foi lá, que eu já vi muita gente daqui postando foto lá. Sossego. E agora, como começa o ano, esses empresários, hotelaria vai lá embaixo, os restaurantes, só Deus. Você vê que não tem, nós precisamos, eu estou bem, não está, só tem um lugar seguro. Só tem um lugar seguro, em Deus. Se Deus não guardar, é um negócio, é empresa, é uma mudança de lei, é uma pandemia, é um decreto louco. Não é verdade? É um decreto que vem do nada. São as loucuras que a gente está vendo por aí. Então nós temos que estar em Deus o tempo todo, colocar a confiança em Deus. Só tem um lugar seguro para nós em Deus. Eu estou em casa, eu estou seguro. Está nada, lugar nenhum. Tem gente morrendo dentro de casa? Quantos morreram agora dentro de casa? Quantos por conta da vacina, efeito colateral? Não é verdade? Quantas pessoas... o negócio estava indo bem, uma situação vira de ponta cabeça tudo. Um acidente. Por isso que nós precisamos colocar a confiança no lugar certo. Talvez muita gente começou o ano dizendo assim, nossa, o turismo está bombando. Está bombando, está maravilhoso. E de repente,
vira de ponta cabeça desse jeito. Eliaquim, diga comigo, foi fiel até o fim. Porque o grande problema das pessoas está aí. A grande maioria não tem caráter para sustentar o peso da bênção. Esse é um problema sério. É um problema seríssimo. Sua atitude fiel, humilde, grata, capaz de cuidar e honrar os mais humildes, agradou demais a Deus. Esse foi o comportamento do Eliaquim. Cuidando dos mais humildes, se preocupando, sentindo a dor das pessoas. O Senhor entregou nas mãos de Eliaquim as chaves de Davi, que significa, é o manto, é a autoridade, o poder que foi dado a Davi. Eliaquim recebeu tanto poder e tanta autoridade, que ele podia abrir portas e fechar portas. Ele abria e fechava. É o que eu falava essa semana, eu falava ontem sobre uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você não ser mais um no meio da multidão. Hoje qualquer momento que você entrar no YouTube, você vai ver alguém que está investindo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões em redes sociais para aparecer lá, para aparecer no seu canal, no seu perfil, e vai ter um convite para você. Vai ter um convite para você fazer um curso, um treinamento, para você fazer uma imersão, que isso vai mudar completamente a sua vida. O senhor é contra isso, bispo? Não, dependendo da situação não, acho legal. Dependendo. O problema é que a grande maioria de vocês, e deles também, não sabe dividir as coisas e separar as coisas. Porque a partir do momento que você aprende algumas ferramentas, você acha que você já aprendeu tudo e sabe tudo. Então você já não precisa mais da unção, da graça, do favor, da direção e da proteção de Deus. Porque você acha que você aprendeu. E esse é um problema sério, que é o que eu estava dizendo ontem. Quantos dons tem do Espírito? Quantos dons são do Espírito? Não. 9. Você acha que você vai adquirir algum dom do Espírito numa imersão, num treinamento? Você acha? Sim ou não? Fé. O poder de maravilhas cura. O poder da palavra, autoridade, revelação, interpretação. Você acha que você vai aprender a expulsar uma legião, uma potestade que entrou num treinamento, numa imersão? Uma legião de demônios que entrou, ou uma legião que já está na sua família há anos e quer fazer de você a próxima vítima? Nós começamos o ano falando de que personagem? De quem? Que recebeu o quê? 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais entendimento, e o dom de revelações e visões. Revelações, aonde eu vou encontrar, aonde eu vou receber revelação? Em Deus. Agora tem um ponto importante que talvez você não acompanhou, estou pedindo, vai ler o livro de Daniel, que é importante você entender. Quando Daniel deu aquela demonstração poderosa de sabedoria vinda de Deus, Nabucodonosor ficou impactado com ele, colocou ele numa posição importante, certo? Aí vem o capítulo 2, que ele tem um outro sonho que Deus dá a ele, Deus deu a Nabucodonosor,
Só que não tinha ninguém que pudesse trazer a revelação daquele sonho. E aí ele chama todos os sábios, todos os encantadores, e ele chama para poder fazer a revelação. E só que ele diz o seguinte: é muito fácil vocês tentar revelar eu contando a vocês o sonho. Eu não vou contar a vocês o sonho. Me conte o que eu sonhei e me dê a interpretação. O que os sábios fizeram? O que o senhor está pedindo é impossível. Não tem homem na face da terra que possa fazer. Só os deuses podem fazer isso. E eles não habitam no meio de nós. Aí vem Daniel e diz o seguinte, porque o rei diz, quem não revelar vai ser morto todo mundo. Eu vou matar todo mundo, vocês só estão querendo me enganar. Aí Daniel diz o seguinte, me dá um tempo que eu posso revelar. E aí fez o quê? Se uniu com os 3 jovens para fazer o quê? Para fazer o quê? Orar. Para que Deus desse aquela revelação. E aí se uniram em oração. Tem uma mensagem aqui para você, com quem que você vai se unir esse ano? Quais as amizades, as influências que você vai se apartar e com quem você vai se unir? Qual vai ser a união de fé? E aí Deus deu a revelação, que é o que nós falamos ontem. Deus revela a mudança de tempos e estações. Nós estamos numa mudança de tempo. Nós estamos numa mudança de estação. Já virou. Se você achar, deixa eu deixar isso claro para você. Se você achar que com a mesma medida você vai ter algum resultado diferente, você já começou mal e equivocado. Já começou errado já. Já é uma mudança de estação. Já estamos em uma outra estação, em um outro tempo. Ele remove reis e coloca reis. Ele revela o profundo e o escondido. E ele revelou a Daniel. Quando Daniel revelou ao rei Nabucodonosor, Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, porque ele foi impactado por aquilo. Diga comigo, ele foi impactado. Ele caiu de joelho diante de Daniel, ele falou, não tem Deus como o Deus de Daniel. Ele lançou até um decreto. A partir de hoje, quem falar do Deus de Daniel vai ser morto. Mas ele não se converteu. Ele ficou impactado, mas ele não se converteu. Aí você vem no capítulo 3, no capítulo 4, você vai ver que ele teve um outro sonho, porque ele teve tempo para se converter, e ninguém podia revelar. Quando ele teve o sonho, ele teve um sonho de uma árvore muito grande, que todos os animais, árvore frutífera, todo mundo se abrigava debaixo daquela árvore. Era uma árvore frondosa, poderosa. E de repente, aquela árvore foi cortada e ficou só o toco. E ele ficou louco com aquilo. Qual é a revelação? E ninguém podia revelar. E aí ele chama Daniel. E Daniel dá a revelação a ele. E qual foi a revelação? Ele disse, o senhor é essa árvore. Deus está te cortando do seu reino. Por que eu falo, para de se iludir com coisas pequenas? Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor era rei de reis. Sabe o que significa rei de reis? Tem muitos reis na terra, ele é o rei acima de todos os reis. Ele é o soberano. O texto diz o seguinte, que 12 meses, diga comigo, 12 meses se passaram. Quando Daniel deu a revelação, ele falou assim, rei, aceita o meu conselho. Aceita o meu conselho. Se o senhor aceitar o meu conselho, vai prolongar a sua paz. Reconheça a Deus. Reconheça que o Senhor é rei nos céus e na terra. Dê honra a Ele. Ele ouviu, mas ele não mudou.
E aí, deu 12 meses. 12 meses. Olha aqui, ó. Passado 12 meses, diga comigo, passado 12 meses, quando ele estava passeando no terraço do Palácio Real, da cidade da Babilônia, e ó, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para glória da minha majestade? Ao ego, ó, não é? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu e disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, diga comigo, este reino lhe foi tirado. Tem uma tradução, talvez a Almeida, se não me falha a memória, está escrito assim, ó, passou o teu tempo. E você sabe por que eu estou falando sobre isso? Quantos meses ele teve? 12. Quantos meses nós temos pela frente? Após esses 12 meses, ao invés de prolongar e ele crescer ainda mais, como foi depois que deu honra a Deus, porque depois que ele passou a honrar o Senhor, ele diz que o poder e a glória dele se tornou muito maior. Mas aqui, quando passou esses 12 meses, ele começou a pastar. Pastar. Como assim, bispo, pastar? Sabe, um animal, como um animal pasta? O animal não vai para o meio do pasto, orvalho, e come capim? Sim ou não? Ele passou a pastar. Por que ele pastou? Você será expulso do meio das pessoas, sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim com os bois, como os bois. E passarão 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer. Até que o quê? Até que o quê? Reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer. Não é seu, é dele. Então, por que Sebna foi tirado e Eliaquim foi erguido? Por questão de honra. Por questão de honra. O pequeno fiel que honrava a Deus. 12 meses. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim. Quantas pessoas estão pastando hoje? Quantas pessoas estão comendo capim hoje? Não no literal, mas estão gemendo, vivendo uma vida miserável, pastando na vida. Tudo por conta do quê? Porque não reconhecer a Deus, não honrá-lo, não priorizá-lo. Priorizar a Deus não é você vir na igreja de domingo. Priorizar a Deus não é você vir à igreja. Priorizar a Deus começa na tua mente, no teu coração, nos teus sentimentos, quando ninguém está olhando para você. O pequeno fiel é o que honra a Deus quando ninguém está te vendo, porque os olhos dele estão sobre você. Esse é o pequeno fiel. Não, isso desagrada a Deus? Não faço. O que é? Qual que é a minha prioridade nesse momento? É Deus? Priorizar a Deus é ser Maria em tempo de Marta. Sabe o que é ser Maria em tempo de Marta? Debaixo de um tempo de tanta correria, eu paro para buscar a Deus em primeiro lugar. Então, por onde eu comecei? Você acha que com um treinamento, com uma ferramenta, você vai expulsar uma força maligna que entrou e trava todos os teus caminhos, tranca todas as suas portas e não deixa você sair do lugar? Se a proteção de Deus não estiver sobre a tua vida, você pode ser uma pessoa com alto nível de capacidade e pastar na vida. Está aqui o exemplo. Está aqui. Então nós precisamos aprender isso. Às vezes, muitas pessoas não entenderam. Eu vivo um momento desgraçado. Sabe o que é uma palavra desgraçada?
fora da graça do Senhor. Eu daqui para frente eu vou falar assim, ó, todo mundo que me procurar para casar, eu vou lutar para não casar. De verdade. Vou lutar para não casar. Até o último momento. Não, bispo, não fala isso. Não, porque todo mundo entra em casamento com a ilusão de fazer sexo. Que ele vai ter sexo todo dia. E vai ser um mar de rosa. A vida vai viver de amor, de sexo e etc. É assim casamento? Se você não sabe renunciar, se você não sabe ceder, se você é egoísta, orgulhoso, fica sozinho. Fica sozinho. Entendeu? Por que o senhor está falando sobre isso? Por quê? Porque tua vida sentimental vai roubar a tua vida profissional e você vai ficar frustrado. São energias que são roubadas. São energias. Porque a palavra ensina, né? Começa aqui, você viu por onde começou Eliaquim? Eliaquim cuidaria dos seus. Eliaquim cuidaria dos menores. Eliaquim cuidaria da família, de todos da família. Então, a gente, para ter uma vida plena, nós temos que estar preparados para tudo. Você está aqui hoje, vamos lá, nós estamos aqui, bispo, eu quero que Deus me abençoe, que Deus confirme a obra das minhas mãos, que é uma coisa que eu vou ler com você daqui a pouco. Quero que Deus confirme a obra das minhas mãos, quero que Deus me prospere. Ué, você pode prosperar e daqui a pouco seu casamento matar a sua vida financeira. Suas energias serem consumidas. Você não tem energia ou o patrimônio que você está construindo se dividindo, por quê? Porque você não vive a palavra em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa orgulhosa, tem dois orgulhosos, um não cede, o outro não cede, fica medindo força um com o outro, quem tem mais força, né? Eu não vou ceder, você também não vai ceder, vamos ver no que vai dar. E aí, a vida não sai do lugar, nem financeiramente, nem conjugal, nem a criação dos filhos, vai virando uma bola de neve de destruição. Porque daqui a pouco os filhos que estão vendo, daqui a pouco a fé dos filhos vai estar morta, daqui a pouco os filhos não estão respeitando os pais, porque se os pais não se respeitam, os filhos não respeitam os pais. Por quê? Porque o ambiente sagrado chamado família não está protegido. Entendeu? Sim ou não? Ninguém está disposto a fazer o que precisa ser feito. Ouve a palavra, é seletivo, ouve o que quer, ignora o que exige um pouco mais, eu ignoro. Ah, não, isso não é para mim. Ah, precisa ser assim? Precisa. Se eu quiser viver uma vida vitoriosa, precisa. Então eu preciso trabalhar todos esses pontos, entender, parar de ilusão. É mais ou menos assim, vamos começar aqui pelos 10 vezes mais? É ano de... Mas você está disposto a fazer o que 10 vezes mais? Qual o teu nível de comprometimento? Porque a gente tem que contar com uma série de coisas. Porque para 10 vezes mais, não pensa você que vai ser só mar de rosa, não, tem uns desafios. Tem muita gente disposta a fazer mais. E eu vou competir com essas pessoas. E eu preciso de graça, favor. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que alimentar a minha fé, porque sem fé você não vai longe. Sem fé você vai ser uma pessoa medrosa, covarde. Eu tenho que estar disposto a estreitar o meu relacionamento com Deus, meditar para alimentar o meu espírito, a minha fé. É mais esforço. É mais esforço. Quando Daniel, os primeiros 10 dias de Daniel, ele fez em 10 dias o que ninguém estava disposto a fazer. Então foi 10 dias, 10 vezes mais esforço do que todos os demais. Se eu estiver entrando aqui achando que vai ser a mesma coisa, fazendo da mesma forma, eu estou esperando um resultado diferente, fazendo do mesmo jeito que foi em 2000, eu já comecei errado. Quando você abre um negócio, sabe por que as pessoas falem no negócio? Porque ela calcula o esforço errado, ela calcula que ela vai ter que colocar um esforço, e ela não está contando com as eventualidades. Ela calcula o recurso errado,
ela calcula o tempo errado para ter o retorno, e aí quando vem as eventualidades, ela fala assim, ai, fiz tudo errado, não era a hora para fazer, não era. Não, o problema estava no teu emocional, você não estava preparado, você estava visualizando de uma forma e não preparado emocionalmente para o que você teria que enfrentar. Esse é o problema. Por isso que o grande problema é emocional. Sabia disso? O grande problema é emocional. Porque quando surge a situação, você fala, opa, eu já estou pronto para ela. Vamos para o pau. Vamos romper. Eu sei que vai ter. Como a gente começa um ano como este, vai ser só mar de rosas? Não, tem os nossos desafios. Para isso, eu preciso me fortalecer. Eu preciso orar. Eu estava falando, pessoal, hoje pela manhã, sexta-feira, nós começamos uma reunião 7 horas, 7h30, 8 horas, eu, minha família e a bispa, era das 2 às 4 da manhã nós estávamos em oração. Das 2 às 4. Por que nós estávamos fazendo isso? Porque nós sabemos que a mesma medida de unção não vai nos levar, nós não temos força para romper o que vem por aí. São tempos que têm tudo para ser maravilhosos, mas são desafiadores. São extremamente desafiadores. Nós vivemos um tempo desafiador. O Darcy, levanta a mão. Me mandou uma mensagem agora há pouco, ele falou, só para compartilhar com o senhor, eu fui na Receita Federal, não pude entrar na Receita Federal. Para minha surpresa, eu não pude entrar na Receita Federal, porque eu não tinha o cartão da vacinação. Já pensou? Nós já estamos chegando nesse tempo, você já não vai entrar em muitos lugares. O senhor tem algum problema com essa vacinação, bicho? Não, eu não tenho nenhum problema com a vacinação, desde que comprove que ela é eficaz. Eu estou cheio de gente na igreja com Covid que foi vacinado. Ué, mas se for para pegar Covid do mesmo jeito, poxa, né? Fora o efeito colateral. Né? Tem gente vacinada pegando Covid. E aí? O que a gente faz? Você vê como é que a gente precisa estar? Precisa mais do que nunca estar em oração. Se beber alguma coisa mortífera, agora você tem que tomar e falar assim, ora, eu estou em oração, como diz lá na tua palavra, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso aqui não vai fazer mal. Não é? Porque você não sabe o que você está colocando para dentro. Porque efeito a gente já sabe que não faz. Só que eu ouvi agora no final de ano, gente mandando mensagem para mim, bispo, ai que triste, não vou poder participar da virada, não vou poder, estou com Covid, mas eu não estava vacinado, batizado, estou vacinado, batizado, tudo, e estou com Covid. Olha que coisa de doido. Então nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos estar revestidos, protegidos. E a conversão, não pode a gente ficar assim, igual Nabucodonosor, que muita gente, Deus está assim, tem gente que fica encantado com as coisas de Deus. Tem gente que fala, Daniel, Nabucodonosor não fez um decreto, olha, a partir de hoje, quem falar do Deus de Daniel será morto. Fez um decreto. Mas ele serviu, adorou, reconheceu a Deus? Sim ou não? Não, ele só reconheceu aqui, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas, começou a comer capim com os bois, seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até lhe cresceram os cabelos como as penas de águia e as suas unhas como as garras de aves. Mas no fim daqueles dias, diga comigo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento. Levantei os meus olhos aos céus e recuperei o meu entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz.
Neste tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu esplendor. E os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui reestabelecido no meu reino. Diga comigo, fui reestabelecido no meu reino. Diga, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora diga, eu, Nabucodonosor, diga, louvo, engrandeço, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Diga, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. A ele, se todo mundo fizesse isso, não ia pastar. Tem gente pastando porque não faz isso, porque não reconhece de verdade. Tem gente comendo capim, sendo humilhado porque não reconhece, é orgulhoso, não dá devida honra a Deus, a glória a Deus. Não adianta eu ficar falando, olha, eu faço um decreto, não tem Deus como esse Deus. Não, eu preciso viver isso. Eu preciso viver, reconhecer, me entregar de corpo, alma e espírito. Ninguém precisa passar por isso. É inteligente, é racional. Eu costumo dizer, querido, todo mundo deveria servir a Deus como se estivesse desesperado. Porque quando você está desesperado, você não mede esforços. Você se obriga, o sono, você não tem sono, você está acordado por preocupação, você não tem fome. Então se obriga a levantar, buscar a Deus, falar com Deus, orar, se obriga a jejuar, se obriga a meditar, se obriga a reconhecer a Deus. A palavra está se cumprindo. Quem ouviu a mensagem ontem, aquela estátua e a pedra que veio e arrebentou, esmigalhou com a estátua, isso já se cumpriu, está se cumprindo, porque a pedra é Cristo que se tornou uma montanha. Não tem como questionar o sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Já se cumpriu. Cadê o Império Babilônico? Ou o Império Babilônico é história? Teve o Império Babilônico ou não? Sim ou não? Cadê ele? Porque o sonho que Deus deu a Nabucodonosor e Daniel revelou, a pedra que era Cristo arrebentaria com todos os impérios. Cadê o Império Medo-Persa? Cadê o Império Grego? Cadê o Império Romano? Nós não estamos no tempo do império, nós estamos no tempo do reino. O reino de Cristo já chegou. E esse reino é eterno. Ele não passa, ele é eterno. Diga, o reino do Senhor é eterno. Por isso que a Bíblia diz que a pedra se tornou uma montanha. Agora imagine você em cima dessa montanha. Você está no lugar mais alto da terra. A fidelidade atrai mais do favor de Deus. Diga comigo, a fidelidade atrai mais do favor de Deus. Eliaquim tinha um caráter forte. Ele amava mais a Deus e seu povo que a sua posição e honra. Já parou para pensar o que é isso? Amar mais a Deus? Sabe o que eu estava dizendo ontem, pessoal? Sabe o que muitas pessoas, muitos de vocês precisam fazer com sinceridade? É muito comum eu ouço as palavras assim, ó. Eu não consigo orar. Eu não consigo meditar. Eu não consigo. O que eu faço para ter a fé que vocês têm? Primeira coisa, fala isso a Deus com sinceridade. Para orar e falar, Senhor, me ajuda. Eu sou uma pessoa limitada. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para crer. Eu quero crer mais no Senhor, eu quero priorizá-lo, mas eu tenho essa dificuldade. Me ajuda a entender a tua palavra, eu não consigo entender.
revela a mim. Eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Eu quero, Senhor, eu sou uma farsa. Eu sou uma mentira. Às vezes eu faço pose, que eu sou uma pessoa corajosa, que eu sou uma pessoa ousada, que eu sou uma pessoa segura, e eu não sou. E eu quero ser. Me ajuda. Às vezes, Senhor, eu até falo do Senhor, eu faço um post bonito do Senhor, mas não está lá dentro de mim. Não é verdadeiro isso dentro de mim. Deus busca sinceridade. Deus busca a verdade. Você acha que adianta a gente esconder alguma coisa de Deus? Sim ou não? A gente consegue fazer isso? Sim ou não? A maior parte das pessoas vive um personagem. Sabia disso? A maior parte das pessoas vive um personagem. E esse é um problema. Mas fala para Deus que você não quer ser um personagem. Você não quer viver de imagem. A maior parte das pessoas fica com medo de realmente vir à tona quem são. Por isso muita gente é agressiva. Por isso muita gente é orgulhosa, vive na defensiva. Porque isso é uma insegurança que tem dentro. São pessoas inseguras. Eu sou, Senhor, eu sou inseguro, me ajuda. Eu não quero mais ser assim, eu quero ser verdadeiro, eu quero viver uma fé verdadeira. Eu quero revelação da Tua palavra, eu quero entender a Tua palavra, o Senhor falando comigo, o Senhor me dando revelação da Tua palavra, eu quero isso. Sinceridade. Amém? Preciso, o que Deus busca é isso. Às vezes a gente nem coragem para orar e falar com Deus com sinceridade de coração, muitos não têm. E fica escondendo, fazendo uma imagem, um tipo, um personagem. Só que o resultado está lá. E o resultado fala. Para carregar as chaves de Davi, diga comigo, Eliaquim precisava ser, diga, santo, fiel, humilde, valente, disciplinado, servo, justo, ter autoridade, sábio, incorruptível, empreendedor e conquistador. A unção e a chave de Davi mudou de mãos. Estava na mão de Sebna. Mudou de mão. E Deus muda de mãos. O que estava nas mãos de Sebna foi para Eliaquim. O que está na mão de algum Sebna por aí, Deus quer colocar nas mãos dos Eliaquins de hoje. Diga assim ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Diga, Espírito Santo, faz de mim um Eliaquim, o pequeno fiel. Eu quero ser um Eliaquim. Está na mão de algum Sebna por aí. Sabe quem é o Sebna? É o vaidoso, é o orgulhoso, que está mais preocupado com a sua autoimagem, com as suas vaidades, com o seu orgulho, egoísta. Está cheio de Sebna por aí. Está cheio de pessoas assim. Sebna foi um servo infiel. Um servo infiel. Que o Senhor falou, ó, chega meu filho, vou tratar com você com dureza. Sebna significa vigoroso, homem forte, mas era fraco de caráter. Às vezes até o nome é profético, mas o caráter é fraco. Deixou-se levar pelo poder e construiu uma sepultura luxuosa para si, querendo se assemelhar a Deus, e tudo que ele fazia era pensando em si, só para si. Só para si.
Isso tem que entrar dentro de cada um, porque, bispo, eu quero viver um ano diferente. Eu quero viver um ano diferente. Eu fico impressionado, gente. Esses dias, eu sempre na primeira semana, eu dou uma parada na primeira semana. Aí, minha sogra, ela mora em Santos. E eu saí com a minha esposa, e aí eu vi uma senhorinha, mas pele e osso, pele e osso. E quando eu estava passando, ela começou a chorar e dizia assim, gente, me ajuda. Me ajuda. Primeiro ela pediu um copo de leite, um pedaço de pão. E ela falou, gente, me ajuda. Eu estou com muito frio. Eu saí do hospital agora e eu fui... Apareceu uma mancha no meu pulmão e eu vou fazer a biópsia agora, porque o médico disse que é câncer. Aí eu falei para ela assim, aguarda aí um pouquinho, que eu vou ali na loja e já volto. Aí eu entrei na loja americana e fui comprar um cobertor para ela. Aí eu vim com aquele cobertor, depois eu ia pegar, mas acho que ela tinha pedido para alguém, veio uma outra pessoa e parou e deu o leite a ela, e eu comprei um pacote de bolacha para ela também. E aí eu vim cobrir ela. E eu disse a ela, por que ela estava naquela situação? Ela virou para mim e disse assim, primeiro ela me contou brevemente a história, que ela foi atrás da mãe, e a mãe acho que morreu, e aí ela se perdeu ali. E aí eu falei para ela, a senhora precisa ir por uma igreja, para que a senhora possa ser ajudada. Ela virou para mim e falou, eu sou desviada dos caminhos do Senhor. Eu falei, então. Eu sou desviada dos caminhos do Senhor, e eu falei, e olha onde a senhora está. Precisa voltar urgente. Porque agora não é só a situação que a senhora está. É a sua vida, é a sua alma. E eu fiz uma oração por ela, e ela chorava e dizia assim, eu peço perdão ao Senhor dos meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa, tem misericórdia de mim. Chorava, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu perdoo os meus pecados, perdoa tudo que eu fiz de errado, Senhor. E aí eu fiz ela fazer a oração de confissão, aceitando Jesus, entregando a sua vida a Jesus, e se levantar e procurar uma igreja para que ela possa ser ajudada. Mas você olha o quanto uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, o quanto o sofrimento dela aumenta, o quanto a destruição aumenta. A pessoa vai definhando e vai perdendo a vida. E quanto mais demora, mais difícil fica. Entende? Quanto mais demora, mais difícil fica, porque aí a pessoa vai chegando num estado... e você vê, quando você não reage rápido, isso pode levar anos, porque eu virei para ela e falei assim, agora fale para mim, quanto tempo a senhora está nessa situação? Ela virou e disse assim, eu estou há 28 anos na rua. 28 anos. Isso é uma coisa para mexer, porque as pessoas se acostumam com os problemas. As pessoas passam a tratar como normal e natural
o que nunca poderia ser tratado como normal e natural. É um casamento porcaria, é uma vida miserável, uma fé medíocre. É assim. Se acostuma com um padrão baixo. E ninguém faz nada para mudar. Como eu disse, os orgulhosos estão aí. Eu não cedo, você também não cede, vamos viver essa merda juntos. Tá certo isso? Sim ou não? Não. Quando a gente deveria dizer assim, eu não aceito servindo a um Deus tão grande, tão poderoso, tão glorioso, viver uma vida miserável dessa. Eu não aceito. Eu não aceito. Se existe um Deus, e eu creio que existe esse Deus, se a palavra dele é verdadeira, eu vou colocar em prática a palavra dele, porque ela vai se cumprir na minha vida. Quem está entendendo? Tem que entrar isso dentro de você. Você pode se acostumar com o padrão baixo. Você pode acreditar nas mentiras do diabo. E sabe quais são as mentiras? Aquelas de sempre. Que com você é diferente, não é para você, que você foi criado num padrão baixo, que você não teve exemplo. É sempre a mesma história. E você acredita em tudo isso. Que você não é capaz, que você não pode, que você é uma pessoa limitada. É sempre as mesmas histórias. O Sebna foi administrador do rei Ezequias, foi péssimo e infiel na sua função, desonrando o que lhe foi confiado. Deus tirou tudo que estava em seu poder e deu para Eliaquim. Você sabe, bispo, por que o senhor parou para fazer aquilo para essa senhora? Ah, porque eu sei que os olhos do senhor estão olhando para mim. Eu sei que os olhos do senhor estão olhando para mim. Eu olhei para ela naquele estado, eu falei, talvez seja a última oportunidade que essa mulher tem de ouvir e fazer uma oração de confissão. E eu passei por aqui. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Para pensar. O primeiro dia que eu passei por ela, eu olhei o estado dela, que me fez mal. Eu virei para minha esposa, eu falei, Jesus amado. Falei, amor, como é que as autoridades deixam um negócio desse? Falei, daqui a pouco essa mulher não levanta mais. Aí a segunda vez, ela estava dormindo. Aí a segunda vez que ela passou, e ela olhou e falou assim, gente, me ajuda. Eu estou com frio, gente, me ajuda. Eu olhei aquilo, eu pensei comigo, eu falei, não, eu não vou passar. Porque talvez é a última chance que ela tem de entregar sua vida para Jesus. É a última oportunidade que ela tem de receber uma oração. E você já parou para pensar? Eu passei por ali e não fui a boca de Deus. Eu passei por ali e não fui a mão de Deus. Eu passei por ali e não fui a palavra de Deus naquele lugar, na vida daquela pessoa. Já parou para pensar que aquele ali seria um teste para mim? A sensibilidade, a dor. A olhar para uma pessoa que está esquecida, mas que Jesus ama. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Poderia ser um teste para mim. Hoje a gente poderia falar assim, poxa, eu faço trabalho social o ano inteiro, estou de férias. Não.
A gente não tira férias. A gente não tira férias na fé. A gente não tira férias em oração, em meditação. A gente não tira férias, porque Deus está nos observando. Nós somos um só, aonde quer que nós estejamos. Ou senão a gente vai continuar, como disse, sendo um personagem. Não é verdade? Só um personagem. E eu não aceito ser um personagem. Eu não aceito. Isso muito cedo eu decidi. Eu não aceito viver um casamento de aparências. Eu não aceito fingir que eu sou espiritual. Nem gosto dessa imagem. Eu não aceito, igual muitas pessoas, vivem preocupado em mostrar que são pessoas prósperas, que são pessoas bem-sucedidas, quando na verdade estão vivendo uma imagem só e pagando caro por isso, porque não são, quando deveria pagar o preço para ser. Entende? Pagar o preço para ser de verdade. Eu decidi esse ano a uma imersão espiritual. Eu decidi esse ano que eu vou fazer uma imersão espiritual. Como isso, bispo? Eu vou sacrificar mais minha carne, eu vou orar mais, eu vou meditar mais, eu quero alimentar mais o meu espírito, eu quero dar a Deus mais, porque quando você dá a Deus mais, você também vai receber de Deus mais. Não é assim? Daí ser-vos-á dado. Então eu vou decidir, você vai decidir o quanto você vai receber de Deus. E a gente precisa, é isso aí. A primeira coisa que veio no meu coração ela está me pedindo, tinha muita gente passando na calçada, a gente podia dizer, né? Essa não é a minha região, aqui tem gente que cuida. Não é verdade? Sabe o que acontece na rua lá? Eu não sei, talvez alguns conheçam. Sabe o que acontece? Você não pode passar com uma garrafa de água que eles pedem a tua garrafa de água. Eles pedem a tua garrafa de água. Você me dá sua água? Por quê? Porque não tem água potável. Então, uma garrafa de água mineral é a necessidade deles. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque isso aqui a gente pode estender para muitas coisas. Já parou para pensar o quanto nós estamos sendo observados? A sensibilidade que temos à dor do próximo? Que nós somos a boca do Senhor, as mãos do Senhor? Eu não sei se essa mulher vai estar semana que vem lá. Porque ela, na oração, ela falou assim, eu tenho o HIV. E agora com o HIV ela foi diagnosticada com uma mancha que supostamente é um câncer. Aí a gente pode olhar e dizer assim, mas cada um colhe o que planta. Mas todo mundo merece uma segunda chance na vida. Ou não? Sim ou não? Todo mundo merece. Ainda que ela não seja curada, mas que ela seja salva, já valeu tudo, né? Sim ou não? Porque eu acredito, eu falei para minha esposa, minha mulher filmou. Eu falei, você viu a dor do pedido de perdão dela? Ela chorava e ela dizia, me perdoa, Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Diga comigo, o peso da bênção. A bênção pesa. Diga comigo, a quem muito é dado, muito será cobrado. O que você está fazendo com a medida que você já recebeu?
Porque a gente recebe muito. E quem recebe muito tem que dar muito. O mundo é egoísta. O mundo é frio, é fútil. É vazio. E nós estamos aqui com um propósito. Muitos não suportam o peso. Deus transfere para os Eliaquins aqueles que Deus levanta. Muitos não suportam o peso da bênção. Não tem estrutura para suportar. E aí, não importa o quanto suba, vai descer. Não importa. Riqueza, diga comigo, riqueza, honra, poder são dados aos pequenos, humildes, que honram a Deus acima de tudo. Que honram a Deus acima de tudo. Os que entendem sobre o princípio da mordomia, onde nada é seu, você apenas administra. Esse é o princípio da mordomia. Diga, nada é meu. Eu apenas administro. Nada é seu, querido. Nada é seu. Você apenas administra. E a gente precisa entender isso. E a multiplicação vem, como nós falamos, né? A Bíblia não diz que Deus dá semente ao que semeia? Sabe por que muita gente não tem semente? Porque come ela. Não semeia. Você come. Ao invés de semear, você come. E quando você come, você não tem o que semear, porque você já comeu sua semente. Mas uma semente semeada vai te dar o fruto. E dentro de um fruto, quantas sementes tem? Quantas sementes tem dentro de um fruto? E quantos outros frutos vão te dar? Você vai receber dessa semente. Prosperidade é com propósito. E, lamentavelmente, muitos nunca aprendem isso. E acabam fracassando. Que prosperidade é com propósito. Se você não entende isso, você não entende, você está pensando que Deus vai te encher de riqueza para você fazer parte dessa futilidade que está aí fora, de ficar postando nas redes sociais que você está aqui, está lá. Está aí, ó. Se Deus não guardar, meu filho, está aí, ó. Você pode estar no lugar, no paraíso. Você não está num lugar seguro. Sem contar que isso vai. Quando você não entende, isso vai. Você mostra. Nunca se esqueça da parábola dos talentos. É cada um segundo a capacidade não é porque você é um bom administrador, que você faz, não, administrar em prol do propósito do Senhor. É assim. Em prol do propósito do Senhor. Por que o cristianismo chegou até aqui? Foi de graça? Não foi por causa dos críticos, foram por causa dos fiéis. Por que o cristianismo cresceu ao longo desses 2000 anos, com tantos desafios, ele nunca parou de crescer? Foi por causa dos críticos? Você acha que foi por causa deles? Sim ou não? Foi por causa dos fiéis. Por causa dos fiéis. Por causa dos pequenos fiéis, que tantas almas foram salvas e têm sido salvas. Nós estamos convencidos que ensinar a viver não funciona, porque ninguém vai viver a vida de Cristo se não morrer para si mesmo. Começa assim, a gente morre para nós mesmos, para viver para Cristo. Paulo dizia que eu não vivo mais eu, mas Cristo, diga comigo, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo para a glória dele. É isso que tem que acontecer. Viver Cristo, viver em nós e agir através de nós. Para viver, disse Jesus, é preciso morrer primeiro. Nós somos como
o grão de mostarda, né, que para crescer, para nascer, o trigo, primeiro morre, para depois nascer. Preservar, aliás, perseverar significa, diga comigo, manter a posição e avançar. Isso é perseverar, manter a posição e avançar. Manter o que já foi conquistado e estabelecer e continuar avançando. É isso que significa. Manter a comunhão com o Senhor, diga comigo, manter a comunhão com o Senhor, casamento, família, conquistas, tudo isso vai ter que ser mantido. Tudo isso vai ter que ser mantido. Entendeu? Tudo isso será mantido. É o que eu falava hoje pela manhã. Bispo, olha que coisa interessante, né? Tudo que Deus criou, desde o início, e principalmente no tempo de Adão e Eva, Ele criou uma vida selvagem. Nessa vida selvagem tinha leão, tinha urso, tinha animais ferozes, tinha cobra, tinha tudo. Era um mundo, de certa forma, você diz, perigoso. Mas a Bíblia diz que tudo, Deus diz que tudo era bom, tudo ficou muito bom. Se a gente for focar só nos perigos, você não desfruta. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é muito bom. Tem desafios? Tem. Mas nós vencemos todos eles. Não importa se tem leões, não importa se tem serpentes, não importa o que tenha. Deus nos deu poder para isso. Amém, pessoal? Então, a gente aprende isso. O mundo é desafiador, mas foi dado o poder a nós, de poder de governo e de domínio. Não tem facilidade, mas nós reinamos, nós governamos. A pobreza moral tem arruinado com muitas vidas. Olha a palavra que eu disse, diga comigo, pobreza moral. Tem arruinado com muitas vidas. Que é a falta de caráter, o caráter de Cristo em nós. A maior de todas as pobrezas é a emocional. Por que muitas pessoas fracassam? Fracassam no emocional. Começa internamente. Salmo 24 diz assim, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Diga comigo, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção de Deus, o seu Salvador, e lhe fará justiça. Limpos de mãos, diga comigo, atitudes íntegras. Diga puro de coração, intenções e motivações puras. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. A integridade, vigiar pensamentos, sentimentos no interno, no interior. Esse é o nosso grande desafio. Você acha que Deus está preocupado com os seus dons e seus talentos? Dons e talentos Ele dá. Sabedoria, poder Ele derrama. Ele está preocupado com o seu caráter. Ele está preocupado com a sua integridade moral. Que o resto Ele derrama sobre a tua vida. A Bíblia diz que este receberá a bênção e viverá justiça. Dá uma referência para mim, por favor. Salmo 90, diga comigo assim. Diga em voz alta, por gentileza. Que a graça do Senhor, nosso Deus, faz assim com as mãos, pouse sobre nós e faze prosperar as obras das nossas mãos. Diga, Senhor, faz prosperar as obras das minhas mãos. Diga, confirma a obra das nossas mãos. Olha que lindo, faz essa oração.
Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faze prosperar as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, 17. Faz essa oração. Que a tua graça esteja sobre nós, Senhor. Que confirma a obra das minhas mãos, prospera a obra das minhas mãos, quer dizer, o que eu colocar as mãos, que eu prospere. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Diga comigo, mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro, sem temer mal algum. Vou repetir. Mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Aquele que me der ouvidos. Dê ouvidos ao Senhor. Seja dirigido pela palavra. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Diga comigo, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se ele não edificar, você vai trabalhar em vão. Se ele não edificar, você vai trabalhar em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a noite, acordam antes do amanhecer, e idolatram o trabalho, não alcançará os bens que o Eterno concede aos que o amam. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Vou repetir. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, vai até tarde trabalhando, que é obstinado. Acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Significa o quê? Que tem muitos que vão dormir pouco, se dedicando ao trabalho, vão dormir tarde, vão acordar cedo e não vai prosperar como nós que dormimos no Senhor, que descansamos no Senhor. Amém? É forte demais. Coloca a tua confiança no lugar certo. Coloca a tua confiança no lugar certo. Viu? Para de ir na onda. Para de ir na onda. Para. Tem aí uma onda violenta. Aqui o salmista fala claramente que o Senhor que sustenta tudo. É Ele. Se não for o Senhor na construção, se o Senhor não guardar, os que vivem com propósito, honrando a Deus, a família, obedecendo, até os que estão dormindo são favorecidos, até dormindo é abençoado pelo Senhor. Mas os que idolatram o trabalho, o dinheiro, nada se sustentará. Tem gente que vive para isso. Só isso. E não se sustenta. Sacrificam tantas coisas em prol de trabalho. Seu relacionamento com Deus, sua família, que não tem tempo para isso, é só trabalho, trabalho, trabalho. E sabe o que é o lamentável? Que vai se frustrar e vai perder a fé. Esse é o triste. Porque não vai adquirir o resultado. Porque, sabe o tempo para todas as coisas? Há um tempo para todas as coisas? Você precisa separar muito bem o tempo. Entendeu? Quem é uma pessoa bem-sucedida? A pessoa que sabe separar as coisas. O que é a prioridade na vida de um homem? Qual que é a ordem da prioridade? Vamos entender isso. Primeiro quem?
Primeiro Deus, não de boca, mas de obras. Se você não investir tempo no seu relacionamento com Deus, Deus não investe tempo em você. E nem recursos em você. Segundo ponto, qual é? Família. Por quê? Porque a família é a continuidade do propósito do Senhor. Viu? Eu costumo dizer o seguinte, um homem que não honra a família, foge dele, que ele não vai te honrar. Um homem que não é fiel à família, corre dele, porque você é o próximo. Você acha que você pode confiar em alguém que não honra, não respeita a família dele? Você acha que você pode confiar nele? Sim ou não? Foge dele, você é o próximo. Ele não tem caráter. Porque um homem que não honra a sua família, ele não tem amor à sua família, não zela da sua família, ele não zela pela aliança, ele não vai zelar com aliança nenhuma com você. Não vai. Isso é um termômetro, querido. Isso é um termômetro. É igualzinho aquele tipo de pessoa que ele não respeita, ele vive falando dos outros. Cai na dele que você vai ser o próximo. Já viu alguém que fala demais dos outros? É só você desagradar ele que você vai ser o próximo. É só você não atender às expectativas dele que você é o próximo, que está na boca do povo aí, porque ele vai te detonar. Porque está dentro dele. Você sabia que tem gente viciada? Pessoas viciadas em reclamação, pessoas viciadas em confusão. Quando ela não tem um problema, ela tem que achar. Você sabia disso ou não? Sim ou não? Você conhece alguém? Só não faz assim, ó. Tem gente viciada nisso. Se ele não tiver um problema, ele vai procurar um problema para reclamar. Porque está dentro dele essa desgraça. É um vício. Não sabe viver em paz. Diga comigo, a bênção do Senhor é que enriquece. Se nós queremos uma vida completa, plena, Deus tem que ser a prioridade. A integridade espiritual vem em primeiro lugar. Então, Ele nos levantará e nos sustentará. Tome decisões. Tome decisões, nós estamos falando desde do começo, do primeiro dia do ano, da palavra decisão, né? Tome decisões de focar no alvo certo. E Deus te fará prosperar em tudo e confirmará a obra das suas mãos. Tome essa decisão. Nós cremos, Deus tem falado sobre isso, de um favor que Deus vai derramar sobre nós, vai pousar sobre nós, o Senhor nos fará prosperar a obra das nossas mãos. O Senhor vai confirmar a obra de nossas mãos. Diga, eu creio nisto. Fique em pé, por gentileza. Declare essas escrituras todos os dias. Me dê Joel aqui, por gentileza. Leia aqui comigo. Multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Eu falava ontem sobre uma coisa que a gente vê muito, tem uma preocupação bastante grande, e a gente vê muitas postagens falando da volta de Cristo, do governo do anticristo. O governo do anticristo está próximo. Já está tudo pronto, querido. Está tudo prontinho já.
É só a gente olhar como hoje, antigamente a gente pensava assim, né? Como é que vai ser esse governo mundial? A gente não compra, a gente não vende. Como é que vai ser isso? Você viu que hoje está todo mundo já aprisionado na internet? O que você faz hoje sem internet? Hã? O que você faz hoje? Você viu que a moeda está saindo de circulação devagarzinho? Já estamos tudo de forma virtual. Você não carrega quase dinheiro mais. Agora você já está fazendo quase tudo pelo celular. Você compra, vende pelo celular, pelas redes sociais. Está tomando uma proporção que você vê, a gente se comunica pelas redes sociais. A gente negocia pelas redes sociais. Tem um controle total onde você está, para onde você está indo. Tem o localizador, seu celular já é totalmente monitorado. Chegando aí, entrando com força o 5G, isso toma proporções muito maiores. A pandemia já é uma pavimentação para a unificação de governos. É só uma preparação. Por quê? Mais cedo ou mais tarde nós, como eles já estão discutindo, de uma unificação, porque cada país tem uma legislação, cada país tem uma lei. Então a única forma de regularizar tudo é unificando leis, os países se unindo. Então se forma um governo único, mundial. E aí muita gente fala assim, bispo, e agora? Eu sempre respondo a mesma coisa. É por isso que é bom uma coisa. Eu não estou correndo para me preparar, eu estou preparado. Quem tem que se preocupar é quem tem que correr para se preparar. Quem está preparado não tem que se preocupar. A gente confia nos desígnios de Deus. Nós confiamos nos propósitos de Deus. Mas nos últimos dias, o povo de Deus seria derramado de uma unção do Espírito de Deus sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor. E ela seria levantada com muita força, com muito poder, com muita autoridade. Quando nós lemos ontem sobre a pedra que despedaçou os pés de barro da estátua e se transformou numa montanha, que é o reino do Senhor Jesus, se você prestou atenção, quem estava conosco na igreja, esse reino não tem fim. É um reino eterno. Então, o reino do Senhor não tem fim. O reino do Senhor não é um reino passageiro. Não é como o Império Babilônico, como o Império Medo-Persa, grego, romano, que já passou. Chegou a nós o reino. É chegado a nós o reino de Deus. E esse reino não passa. Agora, o quanto eu estou em Deus? Quanto você está em Deus? O quanto a palavra governa a sua vida? Deus quer levantar os Eliaquins. É você, o pequeno fiel. É Ele que levanta. Deus quer levantar outros Daniéis, que é aquele que Deus chega ali como se não fosse ninguém nem nada, um exilado.
mas investe tempo em Deus, no relacionamento, e Deus vai derramando sabedoria, Deus vai dando revelações, e Deus vai dando interpretações. E de repente vem aqueles jovens e passa na frente dos poderosos, dos sábios. Volta aqui, por favor. Multidões, multidões no vale da decisão. Quando você toma uma decisão, você tomou uma decisão. Quando você não toma uma decisão, você já tomou uma decisão. Quando você toma uma decisão de não mudar nada, você já tomou uma decisão. Está tomada já. Essa é a decisão que você tomou. Até não tomar uma decisão é uma decisão. E a decisão vai definir para onde você vai, como vai ser a sua vida. As decisões dos últimos tempos te trouxe até aqui. Muita gente, Deus tem falado muito, né, vai levantar gente improvável, gente pequena, vai levantar os Eliaquins, os pequenos, mas muitos grandes vão descer, porque não honra a Deus, não honra, se acham, são Nabucodonosores, poderosos, sábios. As coisas de Deus são menores. Seja o pequeno fiel. Seja o pequeno que Deus vai levantar e vai promover. Deus quer te levantar. Deus quer te honrar. Deus quer confiar coisas grandes nas tuas mãos. Deus quer confirmar a obra das suas mãos. Deus quer confirmar a obra das suas mãos. Volta o versículo para mim lá. Diga comigo que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora peça isso a Deus. Peça, Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Que a tua graça seja derramada sobre a minha vida de uma forma estrondosa, Senhor. Eu preciso, meu Deus, confirma a obra das minhas mãos. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um Eliaquim, Senhor. Peça a Deus que te levante como um Eliaquim. Peça a Deus, diga, Senhor, me levante como um Eliaquim. Eu quero ser esse Eliaquim. Eu quero ser esse pequeno que o Senhor vai levantar. Eu quero ser esse pequeno que o Senhor vai promover. Eu quero ser esse pequeno, meu Pai, que vai te honrar, esse pequeno fiel, Senhor. Fala com Deus e diga, Senhor, a honra não é minha, a glória não é minha, o poder não é meu, a sabedoria não é minha, a glória é tua, a honra é tua. Meu Deus, o poder é teu, Senhor, e eu estou aqui como o pequeno fiel. Eu quero ser o Eliaquim, Senhor, o Eliaquim dos dias de hoje. Me levanta, Senhor. Se comprometa com Deus. Deus quer confirmar a obra das suas mãos. Deus quer te levantar. Ele quer confirmar a obra das suas mãos. Ele quer derramar essa graça, esse favor sobre a tua vida. Ele quer levantar o pequeno fiel. Não, querido, seja um Daniel. Essa oração é sua. Não, pode orar. Não para não. Não para não. Não para não. Peça a graça dele sobre a tua vida. Peça que pouse sobre a tua vida. Peça a ele que faça prosperar a obra das suas mãos. Peça a ele que confirme a obra das suas mãos. Peça a ele que confirme a obra das suas mãos. Peça a ele. Peça a ele. Peça a ele que derrame dons e talentos sobre a tua vida. Peça a ele que derrame a sabedoria e o poder. Ele derramou sobre a vida de Daniel poder,
poder e sabedoria. Que Ele derrame sobre a tua vida poder e sabedoria. Que Ele derrame sobre a tua vida de autoridade. Que Ele derrame sobre a tua vida da unção para prosperar. Que Ele confie nas tuas mãos. Que Ele levante você como Eliaquim, o pequeno fiel, o pequeno que Ele levanta, o pequeno que Ele sustenta, o pequeno que Ele confia coisas grandes. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor, faça de mim um Eliaquim. Faça de mim um Eliaquim, Senhor. Tem muitos Sebnas por aí que não te honram. Tem muitos Sebnas por aí que não te dão glória, Senhor. Tem muitos, mas eu quero ser um Eliaquim, Senhor. Confirma, meu Deus, que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faz prosperar a obra das minhas mãos. Fala com a tua alma, fala com o teu coração. Diga a Ele: faz prosperar a obra das minhas mãos. Faz prosperar a obra das minhas mãos, Senhor. Faz prosperar, Senhor, a obra das minhas mãos, Senhor. Confirma a obra das minhas mãos. Confirma a obra das minhas mãos, Senhor. Peça a Ele sabedoria. Peça a Ele visão. Peça a Ele revelações. Peça a Ele que abra a tua mente. Peça a Ele que expanda. Peça a Ele. Peça a Ele. Seja fiel. Deus está procurando os pequenos fiéis. Deus está procurando os pequenos fiéis. Deus está procurando os pequenos fiéis. E é você, mostra a Ele. Mostra a Ele, mostra a Ele. Diga: conta comigo, Senhor. Eu quero ser um Daniel dos dias de hoje. Eu quero ser um Eliaquim dos dias de hoje, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, meu Deus. Confia, abra minha mente, abra minha visão. Fala a Deus das suas limitações. Fala a Deus das suas dificuldades. Fala com a sinceridade. Fala: Senhor, muitas vezes eu me acho incapaz. Muitas vezes eu me acho limitado. Muitas vezes eu me acho incompetente. Muitas vezes, Senhor, eu tenho medo de dar os passos. Medo, Senhor. Mas me liberta, me ajuda, Senhor. Eu estou aqui para falar com sinceridade com o Senhor. Eu quero abrir o meu coração e falar com sinceridade ao Senhor que está dentro de mim, Senhor. Fala com a sinceridade do teu coração. Fala. 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 Me capacita, Senhor. Me capacita, Senhor, me capacita. Me capacita, Senhor, me capacita. Me capacita, Senhor, me capacita. Me capacita, Senhor. Eis-me aqui. Eu sou o pequeno fiel, Senhor. Eu quero te honrar, Senhor. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar, Senhor. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Coloque isso dentro de você. Deus não está buscando as suas habilidades. Ele quer o pequeno fiel, que tem caráter. Caráter para sustentar o peso da bênção, para honrá-lo. Prosperidade é com propósito. Se você entendeu isso, fala para Deus: eu entendi que prosperidade é com propósito, Senhor. Eu entendi que prosperidade tem propósito, Senhor. Eu entendi que prosperidade tem propósito e eu quero servir ao propósito. Eu quero que o Senhor me use como um instrumento. Eu entendi, Senhor. Eu entendi. Eu entendi, Senhor.
Eu entendi, Senhor. Eu entendi, Senhor. Seja fiel. Deus vai dar a você sabedoria e poder, revelar o oculto e o escondido, o profundo. Ele vai dar a você. Aleluia. Peça a Ele. Me dê visão, Senhor. Me dê revelações, Senhor. Abra o meu entendimento, abra a minha visão. Me dê clareza, Senhor. Me dê ideias. Me ajuda, Senhor. Me dê a unção dos 10 vezes mais. Derrame sobre a minha vida da unção dos 10 vezes mais, Senhor. Eu quero a unção do 10 vezes mais, Senhor. Eu quero a unção do 10 vezes mais, Senhor. Eu quero a unção do 10 vezes mais. Em nome de Jesus. Tome decisões sérias e verdadeiras. Para de brincar com a tua fé. E para de tratar as coisas de Deus como coisas menores e inferiores. Porque quando você trata o que é de Deus como menor, Deus te trata como menor. Assuma um compromisso de verdade com Deus. Seja um pequeno fiel. Deus vai tirar Sébinas das suas posições e vai levantar os Eliaquins. O Eliaquim é o pequeno fiel, que ele vai encher de poder e autoridade. A porta que um Eliaquim abrir, ninguém pode fechar. A porta que um Eliaquim fechar, ninguém pode abrir. Ele tem a chave. Represente o Senhor de verdade. Não seja uma vergonha, não seja um escândalo. No meio de tantos cristãos que têm sido uma vergonha. Zele pelo nome do Senhor. Que as pessoas olhem para você e vejam um verdadeiro servo do Senhor. Um homem de integridade, de caráter. Um homem sério, uma mulher séria. Que você tenha unção para sustentar as conquistas, sua família, seus negócios. Levante as suas mãos e diga: Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Que a tua graça seja derramada sobre a obra das minhas mãos. Confirma a obra das minhas mãos. Diga: Senhor, eu quero esta unção do 10 vezes mais. Diga que 2022 seja incomparável. Diga: as minhas conquistas serão incomparáveis. Diga: as minhas realizações serão incomparáveis. Diga: Senhor, faça de mim um Eliaquim. Eu quero ser um Eliaquim, o pequeno que o Senhor levanta e sustenta. Diga: e eu serei o pequeno fiel, para a honra e a glória do teu santo nome. Seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a obra das suas mãos. Que Deus te capacite. Que a unção do 10 vezes mais seja derramado sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Acredite nisso. Deus vai derramar de uma unção, de um favor sobre a tua vida que você ainda não experimentou, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.